Eu não quero que você me veja como prepotente, como uma pessoa soberba ou uma pessoa que se acha, tá? Mas vamos fazer uma análise bem fria, não é? É uma análise bem realista. Eu entrei como padre, eu entrei para o sacerdócio porque eu sou apaixonado por Jesus Cristo e eu me sinto vocacionado a ser padre. Por isso que, mesmo depois da igreja de Bauru ter me excomungado, eu continuo me mantendo na integridade de padre. E como é que eu era padre? Eu não sei se você se lembra, mas eu estava na Santa Terezinha de Bauru, eu fui para Santa Terezinha. Quando eu cheguei na Santa Terezinha de Bauru, na paróquia de Santa Terezinha, sabe o que acontecia? A paróquia estava tão vazia que as luzes, na missa de domingo, só se acendia as luzes da frente do altar, né? Porque eram tão poucos fiéis que não valia a pena gastar energia. Então eles apagavam as luzes do fundo da igreja, metade da igreja para a entrada, eles apagavam as luzes. Por quê? Porque não tinha fiel para a missa. Bom, eu fui mandado para Santa Terezinha para ser vigário, e sempre foi opção minha não ser pároco, mas ser vigário, porque eu acho que pároco cuida muito da parte material da igreja, cuida muito do dinheiro, se preocupa muito em termos de construção. E o sacerdócio, o padre, o sacerdote, ele está aí para cuidar das almas, para cuidar do ser humano, para cuidar das pessoas. E eu quis então servir a igreja como vigário. Fui para Santa Terezinha. A Santa Terezinha começou a crescer, ou seja, começou a ter fiéis, começou a ter frequência na igreja. A partir de 2, 3 meses em diante, a Santa Terezinha tinha a frequência de 1.200 pessoas a cada missa. A cada missa. E ali eu celebrava as missas de domingo, que tinha mais ou menos essa frequência, e uma ótima frequência também nas missas durante a semana. Muito bem. Aí eu fui transferido, o pároco ali não ficou contente com a minha atuação, não sei porquê, mas eu fui transferido para a paróquia universitária. Fiquei 6 anos na paróquia universitária. Se o Santuário do Sagrado Coração leva o nome de Santuário Diocesano do Sagrado Coração, hoje leva o nome. Mas na minha época eu posso dizer para você que ele era realmente, de fato, o Santuário do Sagrado Coração, o Santuário Diocesano do Sagrado Coração. Porque ali a gente recebia para frequências de missa a pessoas da diocese inteirinha. E pessoas de outras dioceses também. Eu sei de pessoas de Jaú, por exemplo, que vinham a Bauru participar das missas. Nós tínhamos a frequência para cada missa de 1.200, 1.300 pessoas. Se aquele santuário está construído, é graças à frequência de todas essas pessoas que frequentaram as missas que a gente celebrava. E depois, quando eu saí, depois de 6 anos da paróquia universitária, fui para a São Benedito e a Santo Antônio. E nesse período todinho, eu sempre fui uma pessoa que se propôs ao quê? A refletir teologicamente. Ora, eu me formei em teologia na Alemanha e a igreja permitiu com que eu fizesse um doutorado. Isso quer dizer o quê? Que eu sou um doutor em teologia. Se eu sou um doutor em teologia, eu não fiz um doutorado para vir aqui e dizer simplesmente amém, mas para contribuir para que as pessoas reflitam sobre a nossa igreja, que é nossa igreja. Refletir sobre os preceitos e conceitos que hoje, em pleno século XXI, estão bastante atrasados. Então, o que a igreja deveria fazer comigo? Se a igreja tivesse homens inteligentes, ela deveria dizer assim, pô, esse rapaz é um rapaz de potencial, é um rapaz vocacionado, é um rapaz que durante 15 anos se manteve íntegro no seu celibato, é um rapaz que leva a sério a sua missão, e é um rapaz que não deixa de refletir, é um ser pensador. Então vamos aproveitar, vamos chamar esse rapaz para que a gente possa, já que levantou essas polêmicas, como por exemplo a homossexualidade, a fidelidade no casamento e tal, vamos pegar esse rapaz e vamos aprofundar isso. Vamos montar um grupo de estudos, vamos montar palestras, vamos montar reflexões, trazendo isso para nós, para que a gente possa ver o que pode ser ou o que não pode ser alterado. Vamos discutir. Então era isso que a igreja poderia ter feito, mas ela perdeu uma grande oportunidade, pelo menos a diocese de Bauru. Se eu como padre chamei atenção para discussões, a igreja de Bauru, ao invés de reagir com comunhão, e comunhão não significa fica quieto, diga amém,
me obedeça, e aí você vai estar em comunhão. Isso não é comunhão, isso é comunhão para quem? Isso é comunhão para os mortos, não é? E foi isso que o bispo de Bauru queria. Fique quieto, diga amém e peça perdão, não é? Não, essa não é a verdadeira comunhão. A verdadeira comunhão é uma comunhão de vivos, ou seja, de pessoas que possam falar, que possam discutir, possam dialogar e principalmente possam pensar. Porque senão a gente fica naquela história, olha, vocês podem me calar, mas não vão calar o meu pensamento. Isso é muito triste. Ninguém pode calar o nosso pensamento, que não cala mesmo, e também ninguém pode calar a nossa boca, ou seja, a nossa expressão. E justamente eu estava refletindo, não por interesse próprio. Eu não sou homossexual, eu não tenho interesse em largar o celibato. Eu estava refletindo por causa de pessoas que sofrem. Eu estava refletindo por quê? Porque a igreja está atrasada, ela precisa mudar. E se ela não mudar, ela vai continuar a perder fiéis. E ela vai continuar a contribuir para que a sociedade se torne uma sociedade sem religião, uma sociedade secularizada. E vou dizer mais para você, não é fazendo missa carismática e não é fazendo missa de cura e libertação que a igreja vai se atualizar para o século XXI, não. Ela vai se atualizar quando ela começar a ver o ser humano como na verdade ele é e entender a Bíblia como deve ser entendida. Por que não pensar diferente?